Aí lá vamos lá. Mais um dia de live, feriadão aqui no Brasil. Mas a nossa convidada é do Japão, então lá não é feriado, a gente decidiu fazer a live agora. E vamos nessa, vamos falar um pouquinho com vocês a respeito da Sense Percepção com cavalos. Galera de casa que for chegando, muito bom ter vocês aqui com a gente, participando. A live é para trazer um conhecimento a respeito dos nossos movimentos e vivências da Sense Percepção, mas também uma live interativa, onde vocês podem participar, fazer perguntas, tá bem? Então, vamos lá. Para a galera que está chegando, Magda, que bom ter você aqui com a gente. Cláudia, a Gláucia já chegou também. Gláucia, é só você solicitar aqui nessa câmerazinha no maisinho que eu já te trago para a live, tá bom? Vamos lá. Joedson está por aí também. Vamos nessa. Só esperar a Gláucia solicitar a participação aqui, eu já trago ela para a live e a gente já começa com vocês, tá bom? Bora lá, Gláucia já tá chegando com a gente. Gláucia, Oi, você não entrou? tá aparecendo aqui para mim. Não tô aparecendo? Não. Pro Joedson tá? Tá aparecendo certinho? Então vamos embora. Se tá aparecendo para você, tá aparecendo para todo mundo, vamos nessa. Não tô aparecendo ainda? Para mim não, Gláucia. Ué, que estranho. Estranho mesmo. Você quer sair e solicitar Vou participação de sair e novo? vou Eu tento? solicitar de novo, Isso, tá? por favor. Tá. Pra galera de casa que tá chegando aí, fica com a gente aí. Pra Cláudia tá aparecendo também. É, porque pra mim não tá aparecendo, mas caso for eu vejo pelo seu e aí a gente vai. Vamos ver. A Glaucia acho que vai pedir de novo aqui. Mas caso for eu faço isso. Aí eu vou vendo pelo seu aí, tá? E eu ajusto a câmera do meu celular aqui. Que deve ser alguma coisa no meu mesmo. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Show de bola. Bom dia para Ah, quem tá no Brasil. e aí, Glaucia, tudo Boa bem? Bom noite dia. para quem tá no Japão. Verdade, né? Bom dia e boa noite. Tudo Bom junto e dia, boa misturado noite. hoje. Junto e misturado. Que legal. Hoje eu estou fazendo uma live com você aqui fora. Especial. Vou ficar no ambiente da natureza hoje. No verde. Vamos lá. No verde que é ali. Bom, eu vou só adiantar aqui que a gente está em Itu, a gente está com um caos gigante aí de energia desde algumas semanas atrás, né? Itu, Sorocaba, São Paulo. Ontem caiu a energia para a gente aqui de novo, então eu não estou com a bateria 100% aqui no celular. Se por um acaso, infelizmente, a gente meio que se perder aqui, mas eu quero crer que dá para a gente fazer pelo menos uns 40 minutinhos de live aí, então a gente vai adiantar o bate-papo aí, tá bom? Para a galera de casa que não me conhece, meu nome é André, eu sou o fundador aqui da Horse Fit, também da Sense Percepção com Cavalos, desenvolvo esse trabalho já há 10 anos, sou um apaixonado do mundo do cavalo desde a minha infância, mas estou atuando profissionalmente com os cavalos já há 10 anos. E além de atuar profissionalmente, eu vivo os cavalos, né? Porque na verdade fico com eles aqui 24 horas por dia, já há 10 anos aí vivendo toda essa parada. A Horse Fit ela veio no intuito de trabalhos formativos de pessoas e cavalos.
Então, nós trabalhamos as pessoas, fazemos com que elas possam se conectar com os cavalos e também treinamos os cavalos para que os cavalos venham com esse propósito de servir a vida, que é um propósito que ele tem desde de que o nosso universo é universo e o mundo é mundo, né? Os cavalos, eles vieram com esse dom, com esse poder de cura para com as pessoas. E a senso-percepção, ela vem trabalhar, além das abordagens corporais, as abordagens também emocionais, mas é o emocional através do corpo, tá? E, bom, hoje eu vou me apresentar rapidinho, vou deixar para a Gláucia mais falar dela, até por conta do nosso tempo aí. Gláucia, eu quero que você se apresente para a galera, fala da sua jornada um pouquinho aí no Japão, enfim, o que você está fazendo. Depois a gente começa a falar de senso-percepção. Fala da sua vida aí. Bom dia, né, para quem está no Brasil de novo. Boa noite para quem está aqui no Japão. Bom, pessoal que tá entrando aí na live, pelo menos as que eu tô vendo, né, que são daqui do Japão. A maioria é do meu círculo, né, de pessoas que convivo aqui. Já me conhecem, sabem um pouco de mim, né? Eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada, vim para o Japão pela 4ª vez, eu estou aqui. Eu conheci o Japão a primeira vez eu tinha 13 anos, depois voltei com 18 e depois com 21 e agora eu acabei retornando para cá aos 35 anos, né? Vão fazer 4 anos que eu estou aqui, né? E viver fora do país é uma experiência, vou colocar assim, que é uma experiência maluca, porque ao mesmo tempo que é bom, é horrível. Né? Ó, essa é a minha percepção. É muito bom. Essa é a minha percepção, né? Então, cada um tem a sua percepção, cada um que sair vai pensar e vai raciocinar, né, de um jeito, mas essa é a minha percepção de morar fora do país e morar no Japão, né? Aqui é um país, acho que como tudo na vida, né? Do mesmo jeito que a gente tem o alto, a gente tem o baixo, a gente tem o quente, a gente tem o frio, né? A gente tem o preto, a gente tem o branco. Então, como no Brasil também é, né? Então, aqui é muito bom, né? E também muito ruim, né? Então, mas eu acho que de tudo, o que mais deixa a gente com o coração apreensivo de estar fora do país é ficar longe da família. Isso daí é um calo que realmente pega 90% das pessoas que estão aqui. É o que deixa, né, a gente. Eu sou cabeleireira, eu já atuo nessa área há 13 anos e atuo aqui no Japão também, né? Então eu tenho uma experiência com pessoas, um modo automático, né? Então a minha jornada de trabalho é frente a frente com pessoas, com mulheres principalmente, né? O tempo todo, né? Então eu escuto histórias de todos os sentidos, de todos os jeitos possíveis, né? Então é um trabalho muito bacana. Eu amo a minha profissão, gosto muito, né, do que eu faço. Mas é um trabalho que, assim, a dedicação emocional nossa tá ali presente o tempo todo, né? Então, aquele ditado de que toda cabeleireira é um pouco psicóloga é verdade. Porque a gente escuta muito, né? Assim como os psicólogos, né? Escutam, escutam, escutam o tempo todo, né? Que bom, que bom. Que bom te ouvir falar um pouquinho. Que bom te ver feliz, que bom te ver alegre, que bom te ver apresentando sua família, que bom te ver falando das dificuldades, porque isso faz parte do processo de vida. A vida é assim, não tem só momentos de prazeres Não. e de facilidades, pelo contrário, a gente está lutando sempre com os desequilíbrios da vida para nos mantermos equilibrados. Então, essa é a ideia, né? Você está de preto? Tô de azul, Ah, tá. uma Legal. blusa azul. Bacana. Pensei que Aqui você estava de tá preto frio, aqui para mim. aqui tá frio, Tá muito frio. frio, né? Aqui tá um calor danado, mas vamos lá. Bom, eu vou deixar super aberto para a galera de casa ir fazendo pergunta durante o nosso bate-papo, tá bem? Aperta aqui nessa
parte de baixo aqui inferior de perguntinhas aqui, pode trazer a pergunta, ou mesmo aqui no adicione um comentário, pode ficar à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta para mim, pergunta para a Gláucia, fica super aberto, tá bom? Vou começar um bate-papo com a Gláucia da seguinte forma, da seguinte questão. Tem um ditado, Gláucia, que diz que santo de casa não faz milagre. De verdade, ele é uma inverdade, né? E nós percebemos isso. Abração, Marcão. Marcão tá lá no litoral do Paraná, velho. Porra, legal. Obrigado por você estar aí. Isso é uma inverdade. Eu acho que a grande questão da vida nossa é as pessoas que precisarem de algum tipo de ajuda, em princípio, solicitar essa ajuda, saber para quem pede essa ajuda e o melhor, olhar para quando recebe algum conhecimento, eu nem vou chamar de conselho, eu vou chamar de conhecimento, e na verdade olhar com os olhos de quem está transmitindo esse conhecimento. Porque na verdade, se você está passando por alguma questão, você não vai conseguir talvez sair dessa questão com os seus olhares. Você precisa olhar para essa questão de uma forma diferente. E aí é que está a grande questão da vida. É olharmos não necessariamente porque nós acreditamos ser verdade ou porque nós vivemos uma vida toda. Por quê? Porque repetimos padrões, inclusive ancestrais, de muitas possibilidades. E a grande ideia é essa. Por isso que, então, os cavalos nos ajudam e nos auxiliam muito nessas questões emocionais. Por quê? Porque nós temos acessos e trazemos para o consciente algo que é puro, algo que não precisa de filtro e não precisa ser questionado. Então a gente olha para aquela verdade pura e aí basta a gente sentir se é um momento nosso de mudança, se aquilo faz sentido naquele momento para a gente, ou se a gente vai precisar esperar mais um dia, uma semana, um ano, 10 anos, ou mais de uma vida para poder tomar as mudanças necessárias. E quando eu falo de santo de casa não faz milagre, porque vocês de casa também não sabem, né? Mas a Gláucia é minha prima, direta mesmo, né? Então faz parte da minha família, fez parte, na verdade, da minha convivência de infância, né? Então nós tivemos uma proximidade muito grande, né? A mãe dela é uma tia querida, o pai um tio amoroso e querido, que está conosco aqui de outras formas, com muito amor também, mas que ela do outro lado do mundo, sendo parente, tendo a mesma consanguinidade, nós conseguimos ter uma troca muito incrível e termos essa vivência através de um movimento de olhar para o comportamento do cavalo, para a força do cavalo, sem necessariamente estarmos na presença do cavalo. Então, isso é o que é o mais importante também, porque assim, o ambiente, ele nos ajuda, né, a estar naquele momento de sentir, mas quando nós estamos numa situação que é uma situação como, por exemplo, uma presa e um predador, né? Quando um predador ele surpreende a presa e ela entra naquele estágio que é um estágio de imobilidade, ela não consegue se mover, ela finge de morta para, na verdade, talvez não ser morta ou tentar não ser, né? E é esse estágio que às vezes nós permanecemos como seres humanos quando estamos passando por algum evento de trauma, por algum evento de depressão, por algum evento de ansiedade. Então nós nos paralisamos, não conseguimos nos mover diante a vida. E é disso que a gente vai tratar um pouco. Então eu queria que a Gláucia contasse um pouquinho para a gente, né? Porque a Gláucia ela trouxe muita questão e eu acho que essa questão que mais pega, né? Que é o quê? Que é estar do outro lado do mundo, estar longe da família, né? E eu tenho certeza que, por quê? Porque você demora muito para beber água da fonte de novo, né? Então, fala um pouquinho mais para a gente como é que é isso, assim, passar 4 anos
longe das irmãs, longe da família, né? E isso vai carregando, né? A cada mês, a cada ano, aí uma condição climática diferente, uma cultura diferente. Enfim, conta um pouquinho para a gente disso, assim, o que mais pega no dia a dia e nesse período de 4 anos que você às vezes olha e fala, tipo, essas são as minhas grandes dores. Traz para a gente aí. É... Bom, eu começando do princípio, né? Porque às vezes as pessoas falam muito assim, né? Mas você casou, você tá com seu marido, você tá com seus filhos, eles são sua família, né? Só que eu tenho o laço, né, com as minhas irmãs, a gente tem um ciclo de amizade com os amigos, que são amigos de infância, com os primos, né? Do jeito que você falou, a gente tem uma conexão muito grande, tanto que no momento que eu precisei, o socorro foi, né? Eu chamei o seu socorro, né? Então, essa parte de você estar longe desse ciclo, né? Porque aqui no Japão, a gente acaba que eu tenho, né? Eu tenho um casal de tios aqui no Japão. Eu tenho uma outra prima minha que é por parte do meu pai, né? Que é muito querida também, que tá sempre ali, né? Nos momentos de dificuldade, a gente se acolhe, né? A gente tá junto. Só que fica sempre aquele vazio, né? Como se ficasse aquele buraquinho, aquele quebra-cabeça faltando uma peça, né? Então, todas as pessoas que estão aqui, né? Quem já esteve, pode falar isso, né? Com clareza também, que esse pedacinho do quebra-cabeça a gente não consegue fechar ele, a gente não consegue encaixar. Fica sempre aquele buraquinho, aquele vazio, né? Quando eu era mais nova, né, que eu vim para cá, para o Japão com 18 anos, a gente vê a vida de um parâmetro diferente, a gente não fica muito ligada nesse negócio, né, de família, de irmãos, né? Só que depois, quando a gente vem para o mundo adulto, que a gente vê o quão importante é esse contato com a família, né? E para mim, isso me faz muita falta, né? Muita falta mesmo. Antigamente, quando eu vim para o Japão com 13 anos, a gente conseguia ligar para o Brasil uma vez por semana, né? Então, hoje, a internet, ela promove para a gente um bem-estar mais rápido, porque você consegue ver a pessoa, né? Qualquer hora do dia, né? Se você quiser, se eu acordar de madrugada aqui desesperada e quiser ligar para o Brasil, né? Aí vai ser de dia e dá para conversar tranquilamente, né? Então, mas assim, a gente ainda não consegue sentir o cheiro pela internet, a gente ainda não consegue pegar, né, a pessoa. E na verdade, o que mais faz falta é essa troca de energia, né? Eu acho que essa troca de energia que a gente tem com os nossos entes queridos mesmo, faz muita falta, né? Assim como eu sinto muita falta do meu pai e da minha mãe, né? Eu perdi minha mãe muito menina ainda. Eu tinha 12 anos quando a minha mãe morreu tragicamente num acidente de carro, né? O meu pai veio a falecer 20 anos depois, né? Faz 7 anos que meu pai faleceu. Então, assim, como eu não tenho os meus pais e eu perdi a minha mãe ainda na infância, eu e as minhas irmãs, a gente era nova, então eu tenho uma conexão muito grande com elas, né? Então, assim, para mim, faz muita falta, né? Sabe aquele negócio de você ter o colo da mãe, né? Então, é mais ou menos isso, né? É sentir falta desse colo, né? Que bom te ouvir isso. Disso talvez dá para a gente fazer uma live inteira disso, mas vamos falar um pouquinho disso que você trouxe. Depois a gente estende para outras coisas. Quando você traz essa questão, né, parece que é um quebra-cabeça que não se fecha, né? Parece que são situações que não se encontram, ou vazios que estão abertos, ou sentir a falta do contato físico, do cheiro. Você percebe que a capacidade nossa, né, dos seres humanos, é uma dificuldade muito grande
de encontrar no momento presente o que a gente tem e a forma que a gente está e falar para a gente mesmo naquele momento assim, ó, está tudo bem. Normalmente, a gente começa a trazer questões pela falta e não ser grato, e na verdade não estou falando isso a título de julgamento, pelo que a gente tem, da forma que a gente tem. E nisso a gente aprende muito com os cavalos. Os cavalos, por exemplo, Glaucia, eles vivem o momento presente. Glaucia é a galera de casa, né? Eles vivem o momento presente da forma que é. Se tivermos hoje, tipo, num pasto aberto, grande, 300 cavalos, eles não vão estar todos juntos. Eles vão estar em bandos, em manadas. Eles vão se dividir. Vai estar 40 para cá, 50 para lá, 60 para lá e assim sucessivamente. Ou seja, eles vão permanecer no ambiente onde mais os satisfazem. A partir do momento que a gente traz ele para uma condição de domesticação, de processo de aprendizado, de uma relação com seres humanos, eles começam a se adequar a algumas questões. Então, por exemplo, eu já tive cavalos que pertenceram à manada da Horsefit, né? Do Espaço Arandu, que a gente tem agora junto à Senso Percepção, e que hoje talvez não fazem parte mais, e outros cavalos novos, por exemplo, que chegam. E aí tem toda uma questão de adaptação a esse novo ambiente. Mas por que que eles não sofrem? Porque eles não olham pro externo. Eles simplesmente olham para dentro e assim, é isso que eu tenho e é isso que eu preciso viver nesse momento presente. Se amanhã eu tiver o colo, o que que eu faço então? Eu aproveito o colo de uma forma única. Se amanhã eu tiver o cheiro, eu aproveito o cheiro de uma forma única. Se amanhã eu perco alguém, eu entendo que eu tive momentos com essa pessoa de forma única e vou continuar me conectando com essas pessoas de uma outra maneira. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma coisa que precisa ser trabalhada diariamente. Sabe o que é? A gratidão. Carência. E isso é o que nós precisamos aprender aí com os animais, em meio à natureza, e nesse movimento maluco chamado de vida. Porque é maluco falar de tudo isso e olhar para tudo isso e na maior tormenta que tiver acontecendo, você falar assim, cara, tá tudo bem. Como assim, meu irmão? Tá tudo bem, né? E isso é uma constância. Então, é o que eu brinco sempre, assim, equilíbrio a gente vai conseguir encontrar só na morte. Lá a gente vai estar pleno. Lá a gente vai estar numa harmonia, cara. Quer dizer, eu acredito que a gente vai estar, porque eu nunca fui para esse outro lado. Então eu só acredito. Tá? Mas aqui é um constante desequilíbrio e tentar ficar na linha. Desequilibra e tenta ficar no eixo. E é o tempo todo. Então, assim, imagina a onda do mar. Cara, tem hora que você tá no topo da onda, tem hora que você tá para baixo da onda, tem hora que a onda te leva para praia, tem hora que a onda te arrasta para o mar. E essa é a brincadeira de viver a vida. E quando a gente começa por carência a determinar, né? Ó, isso eu sinto falta. Isso é a minha dor. E aí às vezes a gente deixa de viver muitas coisas boas no momento presente, né? Eu lembro muito que foi uma coisa maravilhosa que você fez por mim, talvez nem você imagina isso, mas eu vou falar agora. Você foi fazer, né, os seus trabalhos em Okinawa, e aí de lá você me mandou uma foto, uma filmagem de você com os pés descalços, né, na areia da praia em Okinawa. Cara, isso para muitas pessoas pode ser simplesmente eu tô com o pé descalço numa praia em Okinawa. Para mim, por exemplo, que eu vim das artes marciais, que eu, né, tipo, vivi e vivo, né, o karatê, que tipo foi originário em Okinawa. A hora que você mandou
esse vídeo para mim, cara, eu falei, meu Deus, velho, eu me teletransportei para esse lugar e falei, cara, que maravilhoso. E para muitas pessoas é simplesmente pisar descalça na praia em um determinado lugar. Então, você vê que às vezes a gente tem uma determinada situação, mas diversas formas de olhar e enxergar para isso. Diversos ângulos de ver a mesma coisa de formas diferentes, né? Isso é muito, muito louco. Mas beleza, já contribui bastante. Fala um pouquinho pra gente, né? Dos seus processos. Por exemplo, o que te levou a, a procurar ajuda? Em princípio, isso. O que te levou a procurar ajuda? Depois a gente vai entrar em outros pormenores, assim, que eu gostaria muito, porque você foi muito determinada e muito compromissada com você mesmo, de todos os exercícios, de todas as dinâmicas que a gente ia trocando de feedbacks, você fazia que isso fizesse sentido para você. Então, durante um curto tempo, você teve grandes mudanças. Isso é nítido, é notável, assim, né? Mas, primeiro, o que te levou a buscar essa ajuda? O que te levou a buscar algo? O que mais te... Você falou que, sim, você teve dores, que é dores da distância e tal, mas o que te levou, então, para esse caminho de buscar ajuda? E de hoje conseguir até se autoajudar? Eu sempre fui uma pessoa que, acho que até por conta da minha profissão, ou eu também não sei se por ser um pouco curiosa, ou por já ter passado por, né, perdas, né, importantes na vida. Então, eu sempre procurei buscar o conhecimento do ser humano. Eu sempre gostei dessa parte, né? E aí, na verdade, quando eu atendia no Brasil, eu atendia muitas senhoras, né? E eu achava assim que, na verdade, a maioria das senhoras, elas, na verdade, gostavam de ouvir a minha história, o que eu tinha para contar, né? Então, era mais assim uma percepção, claro, sempre fiz meu trabalho bem feito, mas era mais assim uma coisa pessoal, né? E aí, isso daí foi me buscando, me agregando curiosidade de saber cada vez mais sobre o ser humano. Então, eu acho que isso me ajudou a agir mais rápido, né? Bom, em julho de 2022, né? Eu estava em Okinawa a passeio, eu e a minha família, meu marido e os meus filhos, né? E no momento, né, de desvio de olhar de qualquer pai, de qualquer mãe, que isso daí acontece com qualquer um, né? O meu filho caçula caiu na piscina e eu não vi. Naquele momento eu e o caçula, né? E eu não vi que ele caiu na piscina. Quando eu me dei conta, ele não estava no meu campo de visão, eu comecei a procurar desesperadamente, né? E aí foi quando eu encontrei com meu marido, porque ele tinha ido ao banheiro tomar banho. E eu comecei a perguntar, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Ninguém sabia, né? E aí foi quando a gente escutou um apito do salva-vidas. E o Vitor foi retirado da piscina sem vida, numa parada cardíaca, afogado, né? Então, aquilo ali foi surreal, um choque que, como eu já te disse antes, André, eu não desejo para nenhum inimigo e nem para o diabo, né? E que ninguém merece passar por isso, né? Mas eu tive uma graça, eu vou chamar de graça isso, tá? Eu tive um milagre. O Vitor foi ressuscitado, foi levado ao hospital acordado, ele voltou à consciência ali na piscina mesmo, né? A gente calcula que ele ficou em torno de uns 5, 7 minutos em parada cardíaca, né? E ele ficou internado um dia, fez todos os exames e ele saiu disso sem sequela, né? E o tempo passou,
para a gente foi um recomeço, né? Eu falo que a gente teve um início feliz, né? Eu não tive um final feliz, eu tive um início feliz, uma oportunidade de estar de novo, de permanecer com o meu filho, né? Só que eu não me atentei aos sintomas, né? Eu demorei um período para ver que toda vez que eu lembrava daquele momento, aquele momento me incomodava. Que foi quando eu procurei o André a primeira vez, né? Para falar que aquilo ali incomodava a mim e ao meu marido, né? Foi quando a gente fez os primeiros movimentos de senso-percepção com os cavalos, para poder entender aquele momento que aconteceu, mas que agora estava tudo bem, né? Que é aquela frase que você falou, está tudo bem, né? O ano virou, passou o ano de 2022, entramos no 2023, né? Que quando foi aí, eu me deparei num momento de dificuldade comigo, né? Eu estava dirigindo e resolvi comer uma batata assada. Aqui no Japão a gente encontra batata assada em vários lugares, né, para comer. E eu estava comendo uma batata assada e eu tive a leve sensação, né, que eu estava engasgando. E na verdade, essa sensação de eu estar engasgando já era uma ansiedade que eu não sabia que eu estava, né? E nesse momento eu me desesperei, né? E foi aí que eu tive a minha primeira crise de pânico, né? Então, eu consegui parar o carro, eu consegui colocar o carro em cima da calçada. Aqui no Japão não é igual no Brasil, que a gente tem vias onde a gente consegue estacionar em qualquer lugar, né? Eu consegui colocar o carro em cima da calçada, eu liguei para o meu marido, falando que eu estava passando mal, pedi ajuda para as minhas amigas aqui, né? E aí fui, né? Elas chamaram o resgate para mim. Eu fui levada para o hospital com batimentos a 125 por hora. Parecia que eu estava numa esteira da academia, né? Correndo, mas eu estava tendo uma crise de pânico, né? Aconteceu tudo isso comigo. Nesse momento, eu já corri e já tendo um pouco de conhecimento sobre a constelação, sobre todas essas coisas, foi quando eu pedi ajuda para o André, né? E falei para ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo comigo, né? E foi aí que a gente começou a fazer todos os movimentos. Show de bola. Muito legal. Você vindo me trazer tudo isso, começo, tipo, né, a deixar mais presente em mim tudo que a gente viveu, né? E eu me lembro que as primeiras vezes que a gente conversou, eu vou abrir algumas coisas para a galera de casa, outras não, se você me permitir, bem? Tudo bem. Eu lembro, na verdade, que assim, a sua primeira dificuldade, quando a gente começou a se falar, era na questão de uma relação da vida aí do Japão, das dificuldades, né, da questão do relacionamento e tudo mais. Inclusive, a gente trabalhou com você, com o Roberval, né, na primeira sessão e tudo mais. Enfim, eu só vou trazer tudo isso para ver o que muitas das vezes esses trabalhos, né, sei lá, as pessoas podem chamar de terapêutico, alternativo, holístico, que o nome que quiser dar para isso. Isso não me importa. O que importa, na verdade, é a gente buscar conhecimento e tratar a causa, né? E buscar a causa através de outros conhecimentos que estão ligados a diversas possibilidades, cada um, né, dentro do seu desenvolvimento ali. Enfim, e aí a gente trabalhou alguma questão, em princípio, familiar, né? E depois É a porque gente trabalhou também eu achava que ele não me compreendia, né? Sim, Eu sim, tinha a sensação de que parecia que ele não compreendia o que eu estava sentindo, né? exatamente. E aí a gente chegou no evento que te bloqueou.
Mas depois a gente fez um retrocesso e chegamos também no evento do Vitor. Sim. E aí a gente fez um retrocesso e foi lá para sua primeira infância. Aí a gente conseguiu identificar a causa. Porque o Peter traz muito isso, né? Peter Levine, quando ele estuda as abordagens do trauma, né? Que é hoje a minha maior busca de conhecimento junto aos trabalhos da ciência-percepção. Claro que outros estudiosos, cientistas, escritores, doutrinadores também são incluídos nesse processo da ciência-percepção com honra e com alegria. Então, mas agora, nesse momento, eu vou citar o Peter, porque ele faz um trabalho diante do trauma, que ele traz exatamente isso. E agora o que eu vou falar, inclusive, que sensações do corpo, né? De, por exemplo, temer ou estremecer, ter aquele medo de, cara, tipo, não consigo me mover, aquilo ali tá me bloqueando, tá me fechando. Seja, eu estou presa num quarto e o que eu vou fazer agora? Seja, eu estou num lugar que eu não consigo ver meu filho, seja, eu estou presa no meu apartamento e não consigo compreender minha família e meu marido, enfim, aquele momento que te causou sempre o retorno de algumas questões, que foi assim, o temor de algo, o estremecer por algo ter acontecido, né? E aí, essa sensação no corpo, né, da onde o batimento acelera, parece que os órgãos paralisa, mas que, novamente falando, a cura disso, além de estar na busca da consciência de onde isso foi gerado, está em voltar de novo a sentir esse corpo, ter um temor, estremecer e começar a se movimentar para despertar para algo diferente. Enquanto isso não acontecer, a gente permanece no problema, permanece na questão. Sim. A gente só consegue se livrar disso, se libertar disso, a partir do momento, de novo, que a gente tem um temor, mas aí alguns trabalhos, na verdade, que vêm a potencializar as frentes de alegria, felicidade, amor, compreensão e outras coisas mais, né? O bem da vida. E quando você começa a perceber que o seu corpo se movimenta para algo. Um exemplo, né? A gente está debaixo de um chuveiro com uma água gelada e sentindo cada parte do corpo. Um exemplo, você terminou uma aula de, sei lá, de um treinamento físico de muita intensidade e você consegue, ao hidratar, sentir aquela hidratação vir, por exemplo, da ponta dos pés até a cabeça, né? Onde você faz um movimento, por exemplo, vamos pensar aqui, com os cavalos, e eu te coloco, por exemplo, num lugar reduzido, num redondel, que a gente chama aqui, e aí eu falo para você, ó, galopa com esse cavalo. Aí você fala, o quê? Correr com o cavalo? Sim. Aí você sente aquele coração bater, mas daqui a pouco, não, vamos manter a calma, vamos ficar tranquila, vamos começar a respirar, tá tudo bem, né? E aí você consegue ter a consciência, aí você percebe que seu movimento está no movimento junto ali com o cavalo, que seu movimento está na leveza e na liberdade, em contato com a natureza. Então, todo esse temor, esse estremecer e essa potencialização que a gente consegue buscar em outros universos, a gente consegue curar isso que a gente teve que nos bloqueou lá, às vezes, na primeira infância, às vezes em outros processos de vida. Então, isso é muito legal, assim, porque a gente foi buscando diversos trabalhos e que em cada trabalho a gente ia, sabe, como se estivesse descascando a cebola? Vamos para uma fatia mais profunda. Vamos para uma fatia mais profunda. Vamos para uma fatia mais profunda, uma camada, né? Então é isso. E a gente conseguiu buscar isso nas camadas mais profundas, trazendo isso para as camadas mais superficiais, para realmente existir uma possibilidade de um despertar, né? De uma renovação, de um acordar de novo para a vida e conseguir. Aí significa que está tudo bem? Não. Não. Significa que a gente vai passar outros processos, mas que, porra, aquele caos, aquele trauma, aquele evento, né, que me deixava de caminhar, ou que qualquer caminhada que eu dava daqui a pouco me bloqueava de novo,
pelo menos isso eu já tenho consciência. Então, todas as vezes que eu trago para consciência, eu falo, opa, deixa eu voltar lá atrás e de que forma eu faço para ter as mudanças disso, né? Uma coisa é você transmutar algo, outra coisa é você transformar isso, né? Transformação de uma nova realidade. Então, muda totalmente. E que legal que é isso. Mas, Glaucio, eu queria que você falasse para mim também, porque assim, foram vários recursos que você buscou, né? Tipo, foi os trabalhos, no caso que a gente fez frente a senso percepção, ainda que não na presença, mais uma vez eu friso, ainda que não na presença dos cavalos ainda, mas utilizando os cavalos como um meio de poder e até como arquétipos, né? Que a gente trabalhou isso à distância. E esse trabalho também é um trabalho energético, a gente consegue desenvolver isso. Para quem não acredita, não tem problema nenhum, tá tudo certo, continue na sua crença aí. Mas, enfim, que a gente conseguiu mudar muitas coisas, isso é inegável. Então, o que a gente está passando aqui é um caso real, né? Não é um caso utópico de, Não, tipo, puxa, né? é a Enfim, mas real. você teve outras buscas. Fala um pouquinho aí, assim, a partir do momento que você conseguiu, como que passou a ser a sua vida, assim? Porque você foi depois fazer atividade física, você foi para o yoga, você foi buscar estudo bíblico, você foi, enfim, vamos lá. Então, depois que a gente já tinha, né, só para concluir, né, depois que a gente já tinha iniciado a senso-percepção, o meu filho mais velho acabou se acidentando, né? Pô, Ele estava voltando do trabalho, meu filho mais velho tem 19 anos, ele estava voltando do trabalho e faltava 2 quarteirões para chegar em casa e um senhor não fez o pare, né? Não parou e acabou pegando meu filho de moto, né? E eu já tinha tido a minha crise de pânico, eu já estava, né, fazendo tudo. E ele me ligou desesperadamente, né? Mãe, me ajuda, me ajuda. Como eu já sabia que era o horário que ele já estava chegando em casa, achei até que tinha acontecido alguma coisa aqui em casa. Eu falei, onde você tá? O que aconteceu? Ele falou, meu joelho tá sangrando. O japonês acertou o carro em mim, né? E aí eu vim desesperadamente. Então, eu acabei retrocedendo, né? Tudo aquilo que eu tinha conseguido conquistar, que foi num período curtíssimo, porque eu procurei o André no começo de março, o meu filho se acidentou no final de abril e eu já estava até sem medicamento. Eu não estava nem tomando os homeopáticos mais quando meu filho se acidentou, né? E quando ele se acidentou, todo aquele trabalho que o André tinha feito, que eu tinha conseguido fazer com ele, desceu de novo. Eu passei a ter crises todos os dias. Todos os dias o meu coração acelerava, todo dia eu ficava com muito medo. É assim, uma coisa surreal, o medo que você fica. É como se um urso tivesse ali para te atacar e você simplesmente entra. Eu vou falar como o nosso querido Augusto Cury fala, né? A janela killer abre e você se fecha dentro daquele circuito, né? E só que eu tinha e comigo, né? Como dois pânicos que eu tive bem forte foi enquanto eu estava dirigindo, né? Eu sou uma pessoa persistente, vamos se dizer assim, né? Eu não fiz como a maioria das pessoas fazem, que é se fechar dentro de casa, que é deixar de entrar nos ambientes que aconteceu. Então, assim, para mim era um desafio surreal entrar dentro do carro. Por quê? Quando eu entrava dentro do carro, o meu primeiro pensamento era: vai acontecer de novo. E eu estava com uma criança que eu tenho que levar para a escola todos os dias, um filho que estava acidentado, que não podia colocar a perna no chão, aonde eu voltei ele voltou a ser uma criança, a mãe a dar banho, a mãe colocar comida, né? Fora a preocupação, porque foi um corte muito profundo no joelho, 17 pontos, né? Até hoje ele está ainda fazendo fisioterapia, fazendo tratamento. Só que eu tinha que levar ele na fisioterapia, eu tinha que continuar trabalhando, né? Tanto que
quando eu mandei essas filmagens para o André de Okinawa, eu tinha ido a Okinawa a trabalho. E eu já estava tendo crises. E eu, mesmo assim, eu fui, né? Então, eu acho que esse movimento de não parar, de não ficar trancada dentro do quarto, né? Achando que o milagre que Deus vai vir e vai te levantar, ele vai te sustentar, só que quem tem que levantar é você, né? Então, eu acho que essa persistência minha favoreceu muito, né? Então, a última vez que eu liguei para o André desesperada, eu estava na academia, né? Então, eu já tinha até retomado as minhas atividades físicas. Eu fui fazer o yoga, eu fiquei muito tempo fazendo só o yoga, sem ir para a academia, né? O yoga, olha, ele foi assim, ele né? Porque eu não abandonei ele, ele continua na minha vida. Todos os movimentos, né? A percepção de respiração, aquele momento presente. Eu fiz um retiro também, eu fiz um retiro de mulheres, de realmente de senso-percepção também. Ali eu trabalhei, foi o yoga, eu trabalhei a pintura e trabalhei a conexão, realmente a conexão com os nossos antepassados, a conexão com Deus, né? Eu passei a ler a Bíblia, né? Nesse movimento todo, eu passei a ler a Bíblia, a tentar compreender a vida, porque eu tentava entender por que que eu, tão nova, já tinha passado por tantos desafios. Isso daí ficava na minha cabeça, martelando, né? Porque, como eu atendo um grande público, tem pessoas que têm 60, 65 anos e estão com o pai e com a mãe ainda, né? Que ainda estão com os filhos, nunca aconteceu nada, e eu comecei a ficar assim, pirada mesmo, em tentar entender por que que comigo já tinha acontecido tudo isso, né? Então, assim, foi realmente um processo de... Eu conhecia muito as pessoas, mas hoje eu observo que eu pouco me conhecia, de verdade. Então, eu tinha muitos medos, eu ajudava muito as pessoas a lidarem com os medos delas, mas eu não me ajudava. Eu não me ajudava a lidar com os meus medos. Então, quando eu consegui entender tudo isso, começou a ficar mais fácil de enfrentar, de procurar as ajudas, porque nesse processo todo aí, eu já estava deixando a minha família maluca, né? Eu fazia o meu marido sair do serviço porque eu não queria ficar sozinha, né? Eu movimentava a minha tia me acode porque eu não tô conseguindo respirar, meu coração tá acelerado, então eu achava que eu fosse infartar, né? Eu fui em 7 médicos diferentes, né? Então, até que eu cheguei realmente à conclusão que era mental, que era uma coisa assim, que os meus traumas, aquelas coisas que foram se acumulando, né, vamos se dizer assim, mal resolvidas mesmo, né? Que a gente vai deixando, vai passando, vai achando que tá tudo, né? E aí chega um momento que aquilo ali veio tudo à tona, né? Então, voltando lá atrás, nos traumas de pequenininha, que me fez conhecer quem hoje eu sou. Então, hoje eu reconheço, né? Às vezes ainda tô dirigindo, ainda dá aquele gelo na barriga, né? Mas aí, tipo, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, é só um momento e aí você vai se tranquilizando, né? Então, fazer os movimentos, voltar à atividade física, né? Semana passada eu fui no show do Coldplay, né? E eu chorei muito no show, porque quando eu comprei esse ingresso, eu estava no pico da crise, né? E eu nem sabia se... Eu tinha tanto medo, que eu nem sabia se eu ia conseguir ir no show. Então, eu tava assim, com tanto medo dentro de mim, que eu tinha, na minha concepção, naquele momento, eu falava, eu não vou conseguir chegar nesse show, eu não vou conseguir ir até lá,
né? Então, estar lá para mim e aproveitar aquele momento foi assim surreal e magnífico. E aí, assim, eu vou falar uma coisa assim que é até engraçado, né? Que são coisas que o ser humano ele sente, mas ele não percebe, porque o pânico e a ansiedade nada mais é que um excesso de adrenalina no corpo, né? E lá no show eu tava soltando tanta adrenalina de felicidade que era parecida com a adrenalina do medo. Olha só que engraçado, né? E aí vinha até aquilo lá, ai meu Deus, né? Não, e eu tava aqui assim, só aproveitando realmente aquele momento, né? Então, fez eu perceber realmente que a gente deve viver o momento, né? E eu tava sofrendo muito com o futuro, de querer ir embora, de querer ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir pro Brasil, eu quero voltar pro Brasil. Isso daí o tempo todo martelando na minha cabeça, né? E hoje eu já já não penso assim, olha, não deu para ir esse mês, tá tudo bem, não tem problema. Vamos daqui 2 meses, não deu para ir daqui 2 meses, não tem problema. No momento certo, na hora que tiver que ir, a gente vai. E aí, assim, sem sofrimento, sem aproveitar, né? Porque é, eu e o meu marido, a gente ficou muito tempo sofrendo, né? Assim, um pouco foi por causa da pandemia também, porque a gente não podia ir em lugar nenhum quando a gente chegou. Nós chegamos no Japão bem quando aconteceu a pandemia, né? Então, o meu marido não conhecia muitos lugares aqui. Eu já conhecia porque já tinha vindo para cá anteriormente, né? Mas a gente, nós chegamos à conclusão que a gente, ao invés de aproveitar um lugar que sei lá, acho que todo mundo tem vontade de conhecer, né? A gente estava sofrendo porque a gente queria ir embora daqui, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, isso me trouxe a compreensão de entender que o momento é esse, né? É que nesse momento eu tenho que estar aqui e que tá tudo bem. Ó, sem se sabotar, sem se questionar e se autoconhecendo, deixando de conhecer as pessoas e se autoconhecendo. Isso, a gente começou o trabalho quando mesmo? Março. Março. Então isso não tem um ano, Não. não precisou dar continuidade em médico, não precisou tomar remédio, continuar com os remédios. Passou ainda por algumas questões que na verdade foram até para tipo um teste, né? Tipo, você está no caminho mesmo que você, né? Que você está seguindo, retestes, né? Reconfirmações ali. E mesmo assim você seguiu o caminho. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu sempre trago para as pessoas nas vivências que nós temos aqui é esse sentido da vida, que é um sentido da vida de caminhar para frente, de sempre estar caminhando, de sempre estar à frente, de sempre projetar algo. Não necessariamente nada para o futuro, criar expectativas, mas ter a esperança de sair do lugar e não preciso olhar para o teto, não preciso olhar para o 10º degrau da escada, mas eu preciso saber que eu preciso colocar o pé no primeiro. Depois eu crio uma impulsão e pelo menos fixo no primeiro, para depois olhar para o segundo e assim continuar. Então tudo isso que você trouxe, né, que essas questões de continuar caminhando, de continuar se movendo, de olhar para o seu corpo, né, de buscar esses cuidados com você mesmo e de se autoconhecer através de diversos tipos de trabalhos e possibilidades, né? Foi através da senso-percepção, através de um estudo bíblico, através de treinamento físico, através do yoga, Sim. enfim, através de outras vivências e outras possibilidades, né? E o principal, até escutar a gente pode, até conhecer e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, a gente pode. Às vezes até a gente deve, né? Principalmente se for solicitado. Mas antes de tudo isso, é olhar para dentro, Sim. olhar para você. Você tem que estar bem para deixar o seu marido bem. Você tem que estar bem para os seus filhos estarem bem. Você tem que estar bem para trazer toda essas
palavras e essa alegria nessa live aqui, que está sendo mais do que especial para mim, escutar tudo isso, inclusive, né? A É gente uma vivenciou tudo harmonia. isso. Agora, o mais gostoso é escutar tudo isso e trazer tudo isso, né? De tipo, putz, quão gostoso foi todo esse processo, né? E bem isso, um processo leve, um processo de curto tempo e de prazer. Não necessariamente ficar olhando E, para a dor e para o sofrimento. e, e eu me lembro muito que uma coisa que hoje eu também estou fazendo com mais clareza é falando, não que antes era eu mentia, não é isso, né? Mas antes eu tinha meio que a obrigação de agradar, né? Se eu não. Tipo, contornar a situação. Se eu não fizer assim, se eu não falar desse jeito, fulano vai se sentir ofendido, ele vai sofrer, né? Então eu pensava sempre em como o outro ia se sentir e eu não pensava em como eu ia me sentir, né? Como eu estava me sentindo. Então hoje eu vejo que eu já faço isso com clareza. E sem gerar pânico, sem gerar preocupações, né? Olha, não quero. Não, eu não como, né? Não, eu não vou comer para agradar o outro, porque senão a pessoa vai se sentir mal. Olha, aqui é assim. Se você quiser, é desse jeito, né? E antes eu tinha essa necessidade, né? E foi assim, entendendo a mim que eu cheguei a tudo isso, porque tudo começa realmente dentro da gente, né? O que a gente sente. Então, assim, quando eu tentava contornar a situação para agradar o outro, eu estava me ferindo, Sim. né? E Então, hoje todas as você vezes que eu consegue fazia criar um ambiente, na isso, verdade, onde que fique bom para você e isso, também fique bom para quem você está isso, atraindo. isso. Então, Porque você está bem. porque eu tô bem. E assim, olha, a cliente era minha cliente fazia 4 anos. Ela resolveu ir para outro salão. Tá tudo certo, não tem problema, né? Então, antes eu ficava sofrendo, mas por que que fulano foi para lá? Por que que ciclano, né? Não, tá tudo certo, não tem problema, né? Então, ter essa compreensão, assim, tá, cada dia é um conhecimento novo, cada dia eu estou me conhecendo melhor, né? E assim, cada dia que passa eu me coloco mais no momento presente mesmo. Então eu vejo que o passado já não me incomoda igual incomodava antes, porque eu sempre ficava naquele loop, né? Mas quando eu estava no Brasil era assim, quando eu estava no Brasil era assado, né? Então eu estava o tempo todo me colocando no passado e ansiando pelo futuro e deixando de viver o presente, né? Então, e sendo que a vida é o presente, né? Sendo que viver é agora. Então, esse processo todo, fazer esse processo todo assim é magnífico. A pessoa realmente ela deve se conhecer, ela tem que se conhecer para ela seguir o caminho com mais clareza. É, eu vou, eu vou deixar aberto aqui, em princípio, para a galera de casa, se quiser trazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, se tem alguma curiosidade, pode perguntar aqui para gente, tá bom? Fica super à vontade ainda. A gente tem mais uns minutinhos, vamos bater mais um papo, mas eu vou meio que já fechando. Quero só trazer uma coisa para esse, aspas, fechamento. Eu não gosto de chamar dessa forma, mas tudo bem, né? Que é um fechamento, mas talvez uma abertura para outras coisas novas que virão, enfim, sei lá. Falando exatamente disso, né? Que esse movimento que nós fizemos juntos me ajudou a olhar para isso, a olhar, ajudou demais também o André a olhar para isso, né? Porque antes eu pensava, poxa, mas as pessoas precisam viver isso na presença dos cavalos, mas as pessoas precisam viver isso num determinado lugar. As pessoas precisam vir para cá. Não, 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 não. Né? A gente consegue fazer isso em qualquer lugar, né? Qualquer Seja lugar. com os cavalos, seja sem os cavalos, seja
na mesma cidade, seja num outro país. E o que começou com você, né, trouxe para a senso-percepção uma possibilidade de novas estruturas. Tanto é que nós vamos agora fazer isso no final de 2023 e apresentar isso para 2024, que é o quê? É realmente trazer todo esse conhecimento relacionado, né, à etologia do mundo animal, do mundo natural, do mundo, né, do universo dos cavalos. Para quê? Para que nós possamos, em cima de tudo isso, criar algumas compreensões, obtermos algumas tomadas de consciência, mas, na verdade, que tudo isso faça a gente olhar para dentro, obtendo esse conhecimento, e que nós possamos nos beneficiar com isso, não necessariamente num primeiro momento na presença dos cavalos, né? Então, esse é um movimento aí, e na sexta-feira eu vou falar um pouquinho desse movimento, não vou adiantar hoje, não. Mas a gente vai fazer um evento ainda esse ano, né? Nesse formato, num formato de trazer todo esse universo para um conhecimento de um todo, um conhecimento das pessoas que querem sentir realmente isso, porque é difícil, né, Glaucia, falar, explicar o que nós vivemos. Muitas vezes as pessoas elas acabam perguntando para mim, mas o que é a senso-percepção, né? Eu falo, prefiro falar talvez aonde ela chegue, quais os resultados que ela traz, né? Porque é muito difícil falar assim, ó, Glaucia, eu vou te dar um abraço agora, né? O que você sentiu com esse abraço? É difícil falar o que a gente sente, né? Mas a gente gosta de vivenciar isso, a gente gosta de experienciar isso, né? Um toque, um abraço, um carinho, um aperto de mão, né? Um beijo, enfim. Então, tudo isso por quê? Porque tudo isso faz parte das nossas sensações, diversas sensações. Pode ser num cheiro, pode ser num tato, né? Enfim. E mais importante do que a percepção, que é a experiência que a gente tem de cada vivência, é o conhecimento que a gente agrega dessa experiência. Isso é incrível, porque esse conhecimento fica com a gente. Sim. Entendeu? É isso que você falou. Hoje eu sou uma outra pessoa e eu consigo me olhar como sendo uma outra pessoa. E, na verdade, você quer saber de uma coisa? Você não é outra pessoa nada. Você só voltou a ser a sua essência. Você é a mesma coisa. A gente se transforma em outras pessoas por conta de uma sociedade, por conta de um... Realmente. Assim, o pânico, todo esse momento que eu passei, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Era assim, surreal, assim, de você se ver e não se ver, né? Então, hoje eu acho que, assim, o que foi acontecendo ao longo do tempo a gente vai vivendo numa sociedade, num lugar onde a gente tem que ir se moldando. Igual eu falei, né? Eu tentava contornar para não desagradar, né? Então, isso também vai fazendo a gente esquecer a nossa essência, esquecer o jeito que a gente é. Porque é só observar a criança, né? Não tem ser mais sincero que a criança, né? E aí a criança, quando ela vai se tornando adulta, para ela se moldar a situações, ela perde a essência. Né? Então, assim, é o que acontece com a gente. E aí hoje eu vejo que eu estou, né, recuperando, estou realmente voltando para minha essência. É óbvio, né, que a criança às vezes ela é direta demais. A gente adulto, nós não somos assim, né? Mas hoje eu me saio das situações sem magoar e deixando a minha essência, né? Deixando realmente a minha essência, não me magoando, que é o que eu fazia antes. Né? Sim, você consegue permanecer em você. Consegue se permanecer em mim. Exatamente. Isso. As pessoas não perguntaram aqui, mas você trouxe uma coisa muito legal, porque normalmente as pessoas me perguntam, às vezes, quando tem algumas vivências, né? Na questão de vir crianças. Se crianças participam também das vivências. Sim, as crianças participam também das vivências, né? E até é bíblico, né? Jesus Cristo disse, deixe vir a mim as criancinhas. Então, na senso-percepção também isso é possível. E
inclusive, a gente consegue ter olhares, principalmente, né? Na equitação aqui a gente faz isso, né? A gente faz um trabalho com as crianças, mas na verdade na presença dos pais. Então os pais fazem parte de todo esse processo. E muitas das vezes a gente consegue até direcionar algumas questões, né? Questões às vezes que não estão nem nas crianças, estão nos próprios pais. Sim. Basta a gente querer olhar para isso, né? Basta a gente querer olhar para isso. Por quê? Porque também se não quiser olhar, tá tudo certo, né? Tem todo o seu tempo, né? A gente tem todo o tempo do mundo para criar essas possibilidades de olhares diferentes. Isso Né? Tem pessoas... de você fazer com os pais é assim bem importante. Eu vou relatar também uma outra percepção que eu e o meu marido a gente passou a ter, é que com medo de acontecer de novo, né, o que aconteceu com o Vitor, a gente começou a entrar em uma redoma de superproteção. Então, hoje a gente já consegue se policiar, um atentar o outro. Oh, peraí, você tá demais, né? Não, vem cá. Um puxar a orelha do outro para não acontecer. Porque se a gente continuasse, se a gente não tivesse essa percepção, a gente está gerando traumas e dificuldades para ele, né? Então, está tudo bem, toda dificuldade que aparecer, uma coisa nova, um problema novo que tem que aparecer para resolver, vamos fazer. E assim, com calma, com tranquilidade. Claro, somos pais, não somos perfeitos ainda, temos imperfeições. Então, mas assim, com clareza, né? Hoje a gente vê que a gente tem clareza para poder resolver as coisas. Eles também precisam passar por essas experiências e ter os conhecimentos próprios. Inclusive, o primeiro princípio, né, de treinamento físico, agora eu vou falar até como educador físico, né? Um primeiro princípio num processo de treinabilidade é a individualidade biológica, saber que cada ser é único no universo. Então, sim, por mais que tenhamos aí papai, mamãe, né, no processo, por exemplo, de constelação, a gente trabalha tudo isso, essas questões de ancestralidade e tal, e, tem tudo a ver, né, olhar para isso e tal, mas, cara, não bota a culpa no vovô, na vovó, no papai e na mamãe, não, porque a parada é com você, entendeu? Sim. Então, olha para você, sabe? É muito fácil, né? Falar, meu passado foi desse jeito, mas eu fiz tal coisa. Não, 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 não. É o que você faz, é as coisas que você tem as condições de fazer, né? E sim, olhar para o passado, olhar para essas questões de ancestralidade com respeito, ponto. Deixa lá. O que aconteceu lá, deixa lá, né? E aí, é isso. Mas, Gláucia, muito bom esse bate-papo. Obrigado de coração. Para mim aqui não é feriado, porque na verdade aqui todo dia, né? E eu até fiz esse convite para você, porque às vezes aqui a gente tem muito isso, né? Puxa, é feriado e tal, mas aqui com os cavalos, faça chuva, faça sol, com energia, sem energia, a gente redobra as energias aqui internas e faz acontecer do mesmo jeito, né? Então você vê que a live rolou. Para a galera de casa, vou deixar essas lives, vão ficar salvas até no final de semana, tá bom? Até domingo. Depois, na segunda-feira, elas não vão estar no Instagram, mas estarão no nosso canal do YouTube. Tá? Então, sempre que vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, a esse material, é só lá no YouTube, a live vai ficar lá. Mas, por enquanto, elas permanecem até domingo, salvas aqui no Instagram também. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, ou se quiser voltar e, enfim, repensar ou trazer alguma condição de consciência novamente dentro de tudo que a gente falou, que foi bastante coisa, pode ficar super à vontade aí, e se quiser também trazer alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo que não tenha feito aqui, mas se quiser fazer depois pelo direct, se quiser me chamar em box, se quiser fazer para a Gláucia também, pode chamar, a gente está super aberto, e estamos aqui realmente para isso, né? Para realmente poder fazer a nossa contribuição pro mundo, tá? Entendendo todos esses processos. Processos, inclusive, que não tá... existe um padrão de hierarquia, mas não é uma imposição, né, Gláucia? Inclusive,
grandes líderes não precisa disso, tá? Grandes líderes, então, Gandhi, tipo, não precisava afrontar ninguém para se tornar um grande líder. Ele se tornou, ele foi e é ainda um grande líder sendo Gandhi, né? Então, e assim é tipo a nossa vida. A gente precisa contribuir, entender os nossos processos, buscar os nossos conhecimentos, crescermos, desenvolvermos como pessoas, mas fazer com que isso transforme a vida de outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas à nossa volta também sejam felizes, para que a gente tenha o nosso ambiente, para que a gente tenha a nossa coletividade bem. Os cavalos, eles fazem dessa forma. A manada que eles estão ali, é meia dúzia, é 10, é 20, é 30, eles precisam estar em paz. Precisam entender que eles precisam simplesmente comer, beber, né, e viver. É isso, em leveza, em paz, em harmonia. Então, se a gente aprender com eles, né, sempre, às vezes, atento e desperto para algumas coisas que podem acontecer, que podem interferir, fatores externos podem interferir no nosso interno, se permitirmos. Porque a partir do momento que a gente consegue também se blindar, a gente consegue fazer com que menos coisas do externo nos atrapalhem, nós possamos então ter uma ascensão maior como seres humanos e fazer com que o nosso ambiente, né, até a gente tem o poder de mudar o mundo, ainda que não seja o mundo todo, mas pelo menos o mundo à nossa volta, a gente consegue fazer isso sim, tá bem? Então eu deixo aqui meu muito obrigado para todos vocês que assistiram a live. Um beijo enorme no coração da Gláucia, de todo mundo aí. E, Beijo Gláucia, a todos. finaliza com a galera aí. Se quiser trazer uma palavra, uma frase, finaliza aí. Olha, eu acho que a frase é o que eu já tinha dito, que é não parar. O universo, ele está em pleno movimento o tempo todo. Eu acho que não é todo mundo que sabe, mas a Terra ela não está parada no lugar. Além dela estar girando em torno dela, ela gira em torno do Sol e o sistema solar todo está em movimento. Então, mesmo que a gente partir desse lugar, o mundo vai continuar funcionando, a árvore vai continuar nascendo, soltando frutos, caindo semente e germinando e nascendo e morrendo, né? Então, da mesma maneira que o universo está em movimento, está tudo em movimento, a gente também tem que se colocar em movimento, né? Na verdade, a saúde do ser humano começou a decair porque o ser humano parou de se movimentar, né? Você trouxe uma coisa muito gostosa, sabia? Que vai muito na compreensão de que o conhecimento ele vai além da experiência. Por exemplo, a gente tem um conhecimento de que a Terra é redonda, não é? Sim, Mas a experiência que nós temos é de que ela é plana. isso. A gente tem o conhecimento, né, de que o céu é preto, mas a experiência é de que ele é azul. Ele é azul. E aí nisso fica muito gostoso a gente entender que assim, precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento vai além da experiência. E aí é isso que você trouxe. O universo ele está em constante movimento. Isso é conhecimento, né? E a experiência que a gente precisa trazer para o nosso corpo é de colocar ele em movimento também. Né? Antes, por exemplo, de fazer essa live aqui, eu já fiz minha corrida matinal, já fiz minhas rotinas ali, né, de orações e tudo mais. Então, assim, poxa, né, olha para você, olha para o seu corpo, né? O seu bem maior, o seu maior patrimônio, né? Cuidar de você mesmo. Sim, cuidar. Na verdade, o seu primeiro habitat, né? O seu primeiro habitat é o seu corpo. Então, se você não cuidar do seu primeiro habitat, que é o seu corpo, como que Deus vai permanecer em você, né? Se a gente tem que cuidar do corpo para Deus permanecer na gente, né? Então, assim, realmente é o conhecimento, né? Se você realmente aprender a se conhecer, aprender a conhecer o que você está sentindo. É igual evitar aí que um AVC, alguma coisa assim, né? Se você tiver a percepção, o seu corpo ele vai te dar sinais. Então, se você tiver essa percepção, você vai conseguir evitar várias coisas, né? Através da percepção, né? Então, usar os sentidos, né? Deus deu os sentidos pra gente
serem usados, né? E eu acho que não tem outra coisa que realmente eu deixo para todo mundo, né? Que é se colocar em movimento, é não parar, é realmente não parar. Obrigado. Obrigado Eu que de todo, agradeço. todas as trocas que nós tivemos juntos, essa e com certeza as próximas que nós teremos. Eu saio daqui sempre com muita coisa gostosa que eu aprendo com você. Obrigado. Ah, eu que agradeço, eu que aprendo com você, né? Obrigado pela natureza aí, me presenteando. Essa Galera, então imagem vamos lá. linda. Movimente-se, gratidão enorme por todos vocês aí. Glaucia, obrigado, viu? Bom dia Beijo no para coração. todo mundo, bom feriado para vocês. Beijo. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Bom, hein? Rendeu, hein?